E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos continuar essa nossa playlist de Clean Architecture em Python. Nas nossas últimas aulas, a gente terminou, esse nosso diretório aqui de infra, contendo o banco de dados, com a parte de repositório para a gente fazer inserção e seleção, de registros no nosso banco, e também fizemos os testes para isso. A gente até viu, que não se trata exatamente de testes unitários, mas sim testes de integração com o banco para a gente ver se a gente realmente consegue inserir dados e buscar os dados de uma forma correta. Antes de mais nada, eu vou pedir para que você realmente deixe o like aqui nesse canal, ajuda a nossa firma aqui a crescer e também se inscreve para receber mais conteúdos a respeito. Vamos lá. Para continuar aqui nessa nossa playlist, agora a gente vai sair um pouco dessa nossa pasta de infra. A gente vai ter um outro diretório aqui na nossa pasta src. Mas antes de mais nada, a gente tem que bater um papo aqui e falar de uma ideia um pouco mais conceitual. Então, eu vou descer aqui para a minha aba de baixo. E olha só, a gente como dev, geralmente nós apresentamos nosso projeto para um gerente ou para alguma outra pessoa que muito provavelmente não sabe de código. O cara não sabe o que é Python, o cara não sabe o que é Java. E aí, a nossa conversa tem que ser um pouco mais certeira entre essas duas pessoas, entre a gente e o gerente. E quando a gente vai falar do nosso projeto, o gerente ele não sabe o que é framework. Ele não sabe o que é biblioteca para conectar em banco de dados. O que a gente necessita de falar é somente quais que são as funcionalidades do nosso projeto e como que os dados eles são representados. Ou seja, o que o nosso sistema faz de funcionalidade? Ele está cadastrando usuários e ele está selecionando usuários pelo seu primeiro nome. Beleza. E como que são representados os dados? A gente até mostrou aqui no nosso arquivo de esquema do SQL que a gente grava o primeiro nome, o último nome e a idade. Então, é isso que o nosso sistema está guardando como representação dos dados. E é isso que a gente tem que passar para o nosso gerente. Esse tipo de englobamento aqui de funcionalidades e como que os dados eles são representados é o que nós chamamos de domínio do projeto. É o que o projeto tem para se expressar a sua ação e o dado de armazenamento. E isso daqui é nada mais nada menos que o básico para a gente conseguir transmitir o que o nosso projeto faz para outras pessoas que não são desenvolvedoras. Fala para ela o que o projeto faz e como que são os dados, e aí você já consegue transparecer tudo que você precisa em relação a isso para um gerente ou outra pessoa que não seja técnica. Então, a partir disso, eu vou voltar aqui no projeto e a gente vai começar a fazer todo um outro diretório para conseguir transparecer essas ideias que a gente tem. Eu vou colocar aqui uma outra pasta que vai se chamar domain. E nessa pasta domain, como sempre, a gente vai deixar o nosso arquivo init.py aqui em cima, beleza? Para conseguir modularizar esse nosso módulo. E aí a gente vai ter duas pastas que vão ser bastante interessantes. A primeira que é o Use Cases e a outra que são os Models. E aqui a gente vai ter exatamente essa passada. Os Use Cases vão ser as funcionalidades e o Model vai ser exatamente a nossa representação de como que o dado está armazenado no nosso banco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esses arquivos aqui de cima e vou começar nessa nossa pasta model. Vou criar aqui mais um arquivo init para facilitar as nossas importações e modularizar isso daqui. E como que é feito, na verdade, o nosso model? Ora, eu vou chegar aqui e criar um arquivo que vai se chamar users.py. E aqui a gente vai representar como é que é o nosso dado no nosso banco. Eu vou representar dessa forma aqui, olha, class users, e eu vou representar como uma classe. Eu vou criar, olha só, um método construtor
né? E eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, olha, que a gente tem um ID, a gente tem um first name, que é, né, o que nós temos até mesmo aqui nas nossas entidades, né, quando a gente fala da biblioteca SQL Alchemy. Então, vamos continuar exatamente com essa pegada. Você vai ver onde que a gente vai chegar no final disso daqui. Last name, que é uma string, e age, que é um int. Beleza? E eu vou fazer o seguinte, self.id é igual a id, ok, self.firstName, eu estou copiando exatamente os parâmetros que estão sendo colados aqui, hein? Vou colocar novamente self.lastName e colocar também um self.age. Ok, deixa eu colocar o espaço aqui. Ele está falando aqui, olha, que ele não está conformando com o snake case. Porque, na verdade, variáveis com nomes muito pequenos, eles geralmente não são muito bem definidos, né? Agora tem uma coisa interessante que eu vou mostrar aqui, caso a gente queira pular, né, em um arquivo específico, alguma regra do PyLint. Eu vou chegar aqui e colocar, olha só, com comentário pylint disable, colocar um igual, e aí eu posso colocar redefined buildings. Vou colocar aqui. Na hora que eu salvar, olha só, a cor mudou, né? Isso significa que a gente conseguiu tirar essa regra do PyLint para esse arquivo. Novamente, olha só, não está conformando com o snake case, porque está falando que é um invalid name. Vou copiar aqui, vou colar, e eu vou pegar aqui invalid name, o erro do PyLint. Salvando aqui, beleza, saiu tudo que está acontecendo aqui, né, já está totalmente livre de ações do PyLint, porque a gente quer que o nosso arquivo fique desse jeito. E nota que essa nossa classe de users, ela não tem nenhuma ação, ela não tem métodos, só que ela tem atributos. Isso daqui faz com que a gente tenha realmente uma classe que somente armazena dados. Isso daqui a gente consegue ler e entender que é uma representação do que a gente tem no nosso banco de dados. Por exemplo, se eu chegar e fazer, por exemplo, user1, ele vai ser users, certo? E aí eu posso colocar, por exemplo, um ID, um nome, vou colocar qualquer coisa aqui para ficar mais ilustrativo. Vou lá, aqui e aqui a idade. Beleza. E aí a gente pode usar esse users1 do mesmo jeito que a gente utiliza dados lá das entidades. Isso lá do SQL Alchemy, né? Ou seja, eu posso chegar aqui user1.firstName. Posso acessar esse tipo de variável, posso fazer, por exemplo, um print disso, né? Olha só. Posso fazer um print, por exemplo, de users1. E pegar, vamos lá, o age. Isso daqui tudo é muito bem utilizado, né? A gente está representando a nossa classe simplesmente como um armazenamento de dados. Esse é o nosso model. Se a gente olhar para essa classe, eu sei o que é o dado que eu tenho no meu banco. Beleza. E agora a gente vai passar aqui para os use cases, que são os casos de uso. E essa parte aqui vai ser interessante porque eu quero apresentar um outro conceito para a gente. A gente vai pensar nessa nossa pasta aqui de domínio de uma maneira um pouco mais voltada ao que a gente conhece com interação entre pessoas. Vamos descer aqui novamente. Nota que quando eu falo, né, para um outro gerente sobre as funcionalidades, eu não vou querer falar sobre especificações de código. Eu vou falar o seguinte, cara, me dá essa entrada de dados que eu te dou esse tipo de resposta. Simplesmente isso. Você entrando, por exemplo, com o nome de usuário, eu passo para você, né, o registro de usuário que eu encontrei. É somente isso que é a descrição da nossa funcionalidade. A gente não vai chegar e vai destrinchar o que nós fizemos no código.
E para isso, eu vou subir aqui e eu vou pegar a mesma abordagem, não vou destrinchar exatamente aquilo que a gente está fazendo em código. E como é que eu faço isso? Olha, eu vou colocar aqui um outro arquivo init, né? Deixa eu fechar esses outros que estão aqui, beleza? E, bom, eu estou fazendo duas ações no meu processo, né, no meu projeto aqui. A primeira, eu vou criar um arquivo que vai se chamar userfinder.py. Um encontrador de usuários, né, falando de um jeito mais coloquial aqui. Como que eu expresso, como é que eu tento mostrar o que isso faz, sem muito código? Eu vou fazer uma classe que vai se chamar userfinder, certo? Só que, antes de eu continuar nessa minha classe, eu vou, na verdade, tratar ela como uma interface. Como assim? Vou chegar aqui em cima, from abc, import abc e abstract method. Python não tem exatamente um tipo, né, um tipo específico para se chamar de interface. Isso daqui, olha, interface, não existe em Python. E aí a gente vai criar, né, uma classe abstrata, ou seja, eu não posso instanciar objetos dessa minha classe, né? Se eu fizer, por exemplo, user1 é igual a userfinder, isso aqui não existe, isso vai me gerar um erro na execução, né? Porque como ele é abstrato, eu não posso ter instâncias da minha classe. E ao mesmo tempo, eu vou falar o seguinte, olha só, def find self first name. Vou colocar que o meu first name é uma string. Ele vai retornar um dicionário. Eu vou fazer só uma alteração aqui nesse dicionário. From typing import dict. Beleza. E aqui eu vou colocar um pass. Vou colocar nesse método aqui, olha, esse carinha aqui, né, que é esse decorador aqui. E o que significa esse decorador? Significa que ele necessita obrigatoriamente de ser implementado em todas as classes que forem herdar esse userfinder. Então, o que eu estou falando é o seguinte, isso daqui vai ser para a gente uma forma de como que a gente vai escrever a nossa classe, né, de busca de usuários. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai ter um caso de uso, que pode ser, por exemplo, userfinder useCase, que vai implementar essa minha interface a partir de herança, como a gente tem em Python. E já que eu tenho essa implementação dessa minha classe, e ela tem um método abstrato, eu tenho obrigatoriamente que implementar esse método. E a implementação desse método, aqui nós vamos colocar a lógica de desenvolvimento. Eu vou colocar um PES aqui para não dar erro para a gente. Mas qual que é a diferença entre eu fazer, por exemplo, um caso de uso que ele já está muito bem definido aqui, só que com a lógica de desenvolvimento, e eu deixar isso daqui, né, exposto nessa minha pasta de use cases. Essa nossa interface aqui, né, que a gente fez de userfinder, ela somente descreve a funcionalidade do meu processo. Ou seja, eu vou ter um buscador que a partir, né, de um primeiro nome, eu vou retornar toda uma informação compactada em dicionários. E é isso que a gente vai implementar na nossa próxima aula. É exatamente esse processo que eu quero que ele fique somente descrito aqui na nossa pasta de casos de uso no domínio, porque lá na nossa outra pasta de data, nós vamos implementar isso daqui tudo. Vai ser onde que a gente realmente vai colocar lógica nesse find. Ele vai ser, né, igual eu acabei de mostrar aqui,
herdado, né, no caso que a gente está falando de interfaces, implementado, e vai ser colocado tudo nessa pasta de data. Bom, gente, é um pouco abstrato, né, falar de como que a gente trata essa parte. É um pouco mais teórico, de código a gente falou muito pouco nessa aula, mas isso daqui é bastante interessante quando a gente for construir o nosso projeto, e a gente vai ver mais dessa nossa pasta aqui de domain sendo aplicada aqui no nosso projeto. Por hora, eu vou pedir para que você coloque esses dois arquivos aqui, né, esses dois diretórios, e a gente vai continuar vendo qual que vai ser, por exemplo, os fundamentos da gente descrever o nosso processo desse jeito aqui. Bom, gente, por hora é isso que eu tenho para apresentar. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.